1 Samuel, capítulo 7, do verso 1 ao verso 4. Louvado seja Deus. Sou grato a Deus, irmãos, por mais essa oportunidade de ter chegado aqui nessa tarde para glorificar e exaltar o Senhor. Quero saudar todo o povo de Deus que também está aí através da rede social. Também abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 7, do verso 1 ao verso 4. Deus, Ele tem mais uma porção para ministrar aos nossos corações nessa tarde. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Todos acharam? É importante que os irmãos achem e vá acompanhando, viu? Não feche sua Bíblia, não. Vá analisando tudo aquilo que vai sendo pregado e ministrado aqui nessa tarde, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Do 1 ao 4. Capítulo 7, versículo 1 ao verso 4, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos assim fazer a leitura da poderosa palavra de Deus. Então vieram os homens de Quiriate e Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Aminadab, no alteiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardaste a arca do Senhor. Verso 2. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Justo e maravilhoso Deus, Pai eterno, louvado seja o teu nome, Pai. Ó Deus, não tenho nada, não posso nada, não sei de nada, se do céu não me for dado. Eis aqui a tua noiva, eis aqui, Pai, a tua igreja. Alimenta-nos, Senhor, com a tua poderosa palavra. É assim que eu te peço, te agradeço, te engrandeço em nome de Jesus. E a igreja senta dando glória a Deus, irmãos. Sente dando glória a Deus, aleluia, porque Deus, Ele é bom. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus tem falado comigo, irmãos, sobre esse livro de 1 Samuel, aleluia, e eu acho muito interessante a forma de Deus trabalhar aqui. No versículo 4, eu vou começar aqui, irmãos, contextualizar aqui para você entender. Não vou entrar nos detalhes, mas que você venha entender, preste os seus ouvidos, para que você venha entender a palavra de Deus. No capítulo 4 de 1 Samuel, a gente vai ver que o povo de Israel, ele vai se preparar para ir à peleja contra os filisteus. Então ele vai ao campo, vai à guerra, vai à luta. E quando chega lá, ele perde a batalha para os filisteus. Então, e no meio deles, daquele todo o exército, ia eles, Ofni e Finéias, 2 sacerdotes, filho de Eli. Os irmãos sabem dessa passagem, sabem da vida deles, que eram sacerdotes corrompidos, sacerdotes que não glorificavam e exaltavam o nome do Senhor, mas profanava tudo aquilo que era de Deus. Aí manda buscar a arca da aliança, como se a arca do Senhor fosse um amuleto. Pega a arca da aliança e torna a batalha contra os filisteus. O que acontece? Perde a batalha novamente. Então agora a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus em Israel, agora é tomada pelos filisteus. Os filisteus ousadamente agora pegam a arca da aliança e botam no mesmo lugar que os seus deuses estão, que é o Deus chamado Dagon, irmãos. Dagon, ele tinha face de homens, braço de homens, mas cauda de peixe. Mas a Bíblia diz que ele bota lá a arca do Senhor de frente com os deuses dele, Dagon,
Quando amanhece o dia pela manhã, ele se levanta, está Dagon prostrado diante da arca do Senhor. Ele vai e ergue novamente Dagon. No próximo dia, ele se levanta e olha para Dagon. Dagon está com o pescoço cortado e os braços cortados, irmãos. E aqui eu entendo que é porque Deus vê que Dagon ele está com a face de homens e os braços, né, de humano, e só quem tem a semelhança somos nós humanos que somos semelhança de Deus. Então, mais uma vez, ele está prostrado diante da arca da aliança. E a partir daí os filisteus vão entender que o Senhor, eles não está se agradando do que está acontecendo. E Deus agora ele põe uma praga no meio deles. Deus agora ele põe tumores no meio dos filisteus. Aí os filisteus agora entram em concílio, chamam os principais dos filisteus, não é? E diz, temos que tirar agora a arca da aliança daqui, porque está vindo sobre nós maldição. Aí ele entra no concílio agora, tira a arca de Asdod e leva até agora a cidade de Gate. Quando ele chega com a arca do Senhor até a cidade de Gate, e quando chega lá, o Senhor fere todos os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, irmãos. Começaram a nascer tumores. Veja Deus trabalhando, viu, irmãos? Presta atenção que Deus está falando conosco. Deus ele começa agora a colocar tumores, tanto nos homens como nos pequenos. Deus agora entrou com providência no meio dos filisteus. E agora quando ele vê isso aí, eles começam a ficar perturbados, e ele entra no bom senso de temos que devolver a arca do Senhor. Não podemos ficar aqui, porque essa arca chegou aqui, está trazendo coisas horríveis diante de nossos deuses, Dagon, e diante de todo o povo. Então agora ele resolve devolver a arca de Deus para o povo de Israel. E esse período foram um período de 7 meses, irmãos, que ele passaram assim o Senhor soltando praga, mandando praga, pesando a mão sobre eles, foram 7 meses. Então o que eu achei engraçado particularmente é como eles resolveram devolver a arca do Senhor. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, capítulo 6, o versículo 7. Então agora eles fizeram um carro, botaram 2 vacas para puxar o carro, 2 vacas que tinham 2 criazinhas, colocaram em cima, não é? Também mandaram fazer imagens de acordo com os tumores que o Senhor botou de ouro e de prata, botaram em cima também da carroça ali, e soltaram a vaca. E eles entraram no concílio, olha, então vamos soltar ela. Se ela subir, não é, para a cidade de Bet-Semes, da onde ela foi tirada, então foi o Senhor que nos afligiu. Se ela tomar outro rumo, então nós sabemos que essa assolação não vem da mão de Deus. E a Bíblia vai dizer que as vacas, irmãos, eles vigiando, eles soltaram ela e agora ficaram vigiando a vaca. E a vaca, ela toma qual é o rumo? Caminho de Bet-Semes, que ficava no sudeste de Judá. Então, as vacas, elas iam subindo, mas elas também não só iam subindo, elas iam berrando, irmãos. Ela ia dando glória a Deus, porque ela estava voltando, levando aquilo que foi perdido de Israel, era levando a arca da aliança de volta para o povo de Israel, irmãos. E eles tiveram a certeza que era Deus que estava afligindo a sua ou o seu povo. Então agora eles tiveram certeza que era Deus que estavam pesando a mão sobre eles, irmãos. E a vaca volta berrando, dando glória a Deus, irmãos, e chega até a cidade de Judá. E quando ela chega na cidade de Judá, aí vem o texto que nós lemos. Capítulo 7, versículo 1. Vieram os homens de Quirite-Jearim, que Quirite-Jearim é chamada cidade dos bosques, e ela se encontra na divisão do norte de Judá. Veja que Judá é bastante imensa e tinha várias partes. Então, levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab. Quem é Abinadab? Abinadab
era o segundo filho de Jessé, o irmão mais velho de Davi. Então Aminadab levaram a arca para a casa dele. E no alteiro, ou seja, no monte, consagraram o filho de Aminadab para que guardasse a arca do Senhor. E nesse período de tempo, a arca voltou para Israel e está no povo de Judá, com o povo de Deus. E já fazia 20 anos que estava lá, mas ainda o povo de Israel estava dirigindo ao Senhor lamentação. O povo de Deus, ele estava lamentando ao Senhor. Mas por que isso? A arca do Senhor não estava lá? Mas por que por 20 anos o povo de Israel estava lamentando ao Senhor, pedindo ao Senhor misericórdias a Deus, mas a arca do Senhor estava de volta e já fazia 20 anos que estava lá, irmãos. No versículo 3 do capítulo 7, você vai entender que mesmo a arca estando lá, Deus estando no meio deles, mas Deus, por sua misericórdia, levantou o profeta Samuel para orientá-los, irmãos, porque era aquilo que estava acontecendo. Deus, ele levanta o profeta Samuel por misericórdia daquele povo, e o profeta Samuel a toda a casa de Israel dizendo, veja o conselho do profeta Samuel. No versículo 3 do capítulo 7 você vê isso aí. Aí o profeta Samuel diz agora, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos. O profeta Samuel, ele diz, se vocês voltaram agora para Deus, e porque ainda há no meio de vós deuses estranhos, porque ainda vocês adoram deuses estranhos, porque o coração de vocês não está voltado somente para Deus. Então vocês têm que tirar do meio de vocês os deuses estranhos. E fazer o quê? E agora vocês têm que fazer, preparar o coração do Senhor, preparar o coração ao Senhor e servi-lo somente a Ele. E Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Veja que conselho. Veja que homem de Deus ele levantou. Veja a misericórdia de Deus. Primeiro você percebe que Deus ele trouxe de volta para Israel aquilo que Israel tinha perdido, ou seja, a presença dele no meio do povo. Ele levou sua presença de novo para o povo de Israel. Mas quando ele está no meio de Israel, o povo de Israel ainda divide a sua adoração com outros deuses. E Deus, ele não divide a sua adoração com ninguém, irmãos. Deus, ele não divide a sua adoração com ninguém. E a gente vê que, meus irmãos, em meio a essa adoração a deuses estranhos, Deus, com seu infinito amor, levanta o profeta Samuel para orientar o seu povo. Veja as misericórdias do Senhor sobre esse povo. Mas, irmão Valdemir, meu presbítero Valdemir, eu não estou entendendo ainda o que o Senhor quer dizer. Primeiro eu quero dizer para você, em primeiro lugar, é que o Senhor, ele tem tanta misericórdia que levanta profetas ainda para orientar o seu povo. Mesmo o seu povo ainda com ele no local, mas não adora ele. Deus estava no local, mas não estava sendo adorado. Deus estava na casa de Aminadab, mas não estava recebendo a devida adoração como se é para adorar. Mas Deus estava lá, irmãos. Deus, ele não é onisciente, ele está em todos os lugares. Ao ponto que Deus, ele vai e usa o profeta Samuel para orientar aquele povo, irmãos, para despertar aquele povo, que não podemos, irmãos, adorar a dois deuses, assim a palavra do Senhor nos fala. Ou a gente vai aborrecer um, ou a gente vai aborrecer o outro. Deus, ele não divide a minha e a sua adoração com
ninguém, irmãos. Com ninguém. Porque Deus, ele teve um propósito de fazer a mim e a você, é simplesmente adorá-lo e obedecê-lo. E ainda mais que os deuses que eles estavam adorando aqui, não podia fazer nada por eles, irmãos. Veja que diante de Deus, até a estátua de Dagon se prostrou com o rosto em terra. E por muito ele insistiu, o Senhor tora a cabeça e tora os braços, e ela ainda se dobra e cai por terra, irmãos. Porque quem chega diante de Deus tem que adorá-lo, tem que se prostrar, aleluia, porque ninguém resiste à glória de Deus, irmãos, tem que se dobrar, queira ou não. E aqui eu tiro, irmãos, 3 pontos para aplicação da nossa vida, para trazer para hoje essa mensagem do capítulo 7, do verso 1 ao verso 4. Aplicando essa vida para essa palavra para a minha vida, irmãos, e para a sua em primeiro lugar, não podemos saber que Deus está no nosso meio e não nos arrepender de nossos feitos errados. Não podemos, irmãos, saber que Deus permanece sobre nossa vida e não nos arrepender. Veja que Deus fazia 20 anos que estava no meio do povo e eles ainda não tinham percebido que Deus não estava se agradando da adoração deles a ídolos. Então eles não perceberam, irmãos, que Deus não estava se agradando. Mas Deus, com a sua misericórdia, ele levanta o profeta Samuel para dizer a ele: desperta, volta o coração para Deus, tira do meio de você esses ídolos e adora somente ao Deus de Israel, somente ao que é digno de honra e de adoração. Aleluia, adora só aquele que é soberano, aquele que fez, irmãos. Às vezes eu não entendo esse povo de Israel, porque Deus há pouco tinha trazido de volta o que eles tinham perdido, mas eles ainda tornavam a fazer coisas mais diante de Deus, irmãos. Às vezes eu lendo qualquer passagem do Velho Testamento ou qualquer livro, a gente vê que o povo de Israel era um povo amado por Deus, mas era um povo que só fazia aquilo que Deus não se agradava, irmãos. Então, em primeiro lugar, não podemos fazer isso. Não podemos saber que Deus está nessa tarde no meio de nós e nós não se arrepender do que falamos as coisas erradas amanhã, aleluia, não se acordar ou à tarde, ou não se arrepender, irmãos. Temos que nos arrepender de nossos maus feitos diante de Deus. Porque tem que haver arrependimento, irmãos. Tem que haver. Aleluia. E segundo ponto, é que quando nós nos arrependemos de nossos maus feitos diante de Deus, Deus automaticamente entra com resposta. Veja que quando eles tiram os ídolos do meio deles, Deus automaticamente livrou ele da mão dos filisteus. Deu vitória ao povo de Israel. Não só deu vitória, mas também devolveu aquilo que os filisteus tinham tomado do povo de Israel. Ou seja, Deus restituiu tudo aquilo que eles tinham perdido, irmãos. Mas se há arrependimento, a resposta de Deus para mim e para a tua vida. Se há arrependimento, Deus vai falar poderosamente com você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E automaticamente, irmão Sônia, quando há o arrependimento diante de Deus, terceiro ponto, Deus entra com perdão. Deus, ele restaura aquilo que um dia foi perdido. Deus, ele começa agora a agir no meio do seu povo. Deus começa agora a dar vitória aos filhos de Israel.
Deus começa agora a se manifestar no meio deles novamente, porque já fazia 20 anos que Deus não se manifestava no meio daquele povo. Ô irmãos, quer mover o coração de Deus? Se arrependa dos seus maus feitos. Nós temos que nos arrepender de todo o mal que a gente faz diante de Deus. Temos que nos arrepender de toda palavra torpe que sai da nossa boca, irmãos. De todo desejo impuro que vem sobre a nossa vida. E essa passagem, ela tem alguns dias que está queimando e ardendo no meu coração. Tem que haver arrependimento sobre a minha e sobre a sua vida, para que o perdão de Deus, ele entre com restauração e devolva aquilo que um dia nós perdemos, irmãos. Se você perdeu algo, Deus, ele está te restituindo nessa tarde. Se você perdeu a sensibilidade de escutar a voz do Senhor, do Deus de Israel, Deus está te devolvendo nessa tarde a sensibilidade, irmãos. Se você perdeu a comunhão com Deus e passou a adorar outros deuses, se arrependa nessa tarde, porque Ele é poderoso para perdoar, irmãos, e entrar com restauração na sua vida. Deus, ele não divide a sua adoração com ninguém. Deus, ele quer ser a primícia na tua vida. Deus, ele quer entrar no meio da tua parentela e fazer o sobrenatural acontecer. Aleluia, mas isso só vai acontecer quando você e eu, presbítero Valdemir, começar a dar a ele o que é devido a ele. Adoração, obediência a Deus. Quando a gente começar a obedecer a Deus e dar a Ele o que realmente é dele, irmãos, então Ele vai entrar no meio de nós e fazer o impossível acontecer. E fazer o sobrenatural acontecer. Todo o livro de Israel, ele tem duas coisas importantes a nos falar, irmão, todo o Velho Testamento. Se o povo obedecia a Deus, o povo estava liberto. Se o povo de Israel começava a desobedecer às ordens, os princípios, os mandamentos de Deus, Deus colocava todos eles em cativeiro, irmãos. Mas não era para matar, era para eles se arrepender e voltar o seu coração para Deus, para que ele voltasse para o meio deles e operasse a maravilha no povo de Israel. Porque Deus, irmãos, ninguém se entristecia mais do que Deus nesse interim de tempo de obediência, irmãos. Então Deus, ele me trouxe aqui nessa tarde para te dizer que Ele quer fazer o sobrenatural na sua vida, na vida do presbítero Valdemir, na vida do Ministério Verdade e Vida e na vida de você que está nos assistindo aí através da rede social. Mas tem uma condição. Tem que voltar o coração para Deus e obedecer a sua palavra. Sem obediência a Deus, irmãos, não há restauração. Sem arrependimento não há presença. Se não há arrependimento, não há o agir de Deus. Deus, ele pode estar até no lugar, mas ele não se manifesta. Ele não trata. Ele não mostra a sua graça. Não, irmãos. 20 anos ele estava no meio do povo de Israel. Mas ele só manifestou o seu poder quando o povo se voltou o coração para ele, só para obedecer a ele e dar honra a ele. Aí ele vai com a sua misericórdia e dá vitória ao povo de Judá. Aí ele dá vitória, irmãos. A receita da tua vitória é obediência. A receita da nossa vitória nessa tarde é: volte o seu coração para Deus, irmãos. Isso é a receita dessa tarde. E para concluirmos essa breve palavra de Deus, eu quero dizer para os irmãos que estão aqui nessa tarde e você que está nos assistindo através da rede social: volte o seu coração para o Senhor.
Segundo, prepare o seu coração só para servir ao Senhor. E em terceiro lugar, como resposta da sua obediência, Ele te dará todas as bênçãos que Ele tem para você, irmãos. Quando há uma ação do povo de Deus para Ele, automaticamente Ele entra com a reação de cima para baixo, irmãos. E esta reação é todas as bênçãos que Ele tem para nos dar. Quer bênção de Deus? Volte o coração para o Senhor. Quer resposta de Deus? Prepare o seu coração somente para servir a Ele. Prepare o seu coração para servir ao Senhor, porque Ele tem propósito sobre a sua igreja, Ele tem propósito sobre a sua vida, mas Ele não vai entregar ao seu povo, aleluia, se nós não voltarmos somente o coração, a face, o espírito, a alma, diretamente para Ele, irmãos. Deus, Ele é santo e requer da sua igreja santidade. Deus, Ele requer da sua igreja, irmãos, a verdadeira adoração, porque Deus, Ele procura. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então isso significa que nem todo que estão adorando está em espírito e em verdade. É a palavra do Senhor que nos fala. Porque o povo de Israel estava adorando, mas a deuses estranhos. Mas Deus, Ele levanta o profeta e diz, vai lá e dá a receita para eles, para que eu entre no meio deles e faça o que eles não podem fazer. Então Deus me trouxe aqui nessa tarde para te dizer, volte o seu coração para o Senhor, para servir a Ele. Não podemos estar diante de Deus, irmãos, com o coração fechado, porque o pastor Fagner, ele não pode perceber como está na tua vida, mas Deus, Ele sonda a mente e sonda o coração. Ele entra no oculto e no escondido. Ele penetra até a divisão da alma, irmãos. Então Ele sabe para onde a sua adoração, para onde a minha adoração está voltada nessa tarde. Quando eu comecei a ler aqui, eu dobrei o meu joelho e disse, Senhor, eu preciso mais voltar o meu coração para Te servir. Eu preciso voltar o meu coração para Te buscar, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem mais para mim. Quer receber mais de Deus? Volte o seu coração para Ele. E automaticamente com resposta, irmãos, Ele te dará todas as bênçãos que Ele tem para você. Às vezes, irmãos, começamos a nos perguntar, irmãos, eu tenho 10 anos de crente, eu tenho 20 anos de crente, mas estou de joelho, estou na peleja, eu vou para o circo de oração, eu vou para o culto de oração, eu vou para a doutrina, eu não falto um culto, mas que peleja é essa na minha vida, Senhor? Às vezes é porque o seu coração não está voltado para Deus. Porque Ele sabe, irmãos. 20 anos, não foram 20 dias. Em 7 meses Ele levou a arca de volta. A arca chega no meio do povo dele, passa 20 anos sem Deus responder nada. E a Bíblia diz que eles lamentavam, oravam, prestavam culto, mas não tirava do meio deles aquilo que diante de Deus era abominação. Que é um ser humano adorar um pedaço de pau, de madeira, eu não sei quais eram os ídolos que eles tinham lá, irmãos. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você, nessa tarde,
seja obediente a Deus e receba dele todas as bênçãos que ele tem para a nossa vida, irmãos. Deus tem muita coisa para fazer no meio de nossa parentela e também no meio da nossa vida, irmãos. Você crê nessa palavra? Dê um glória para Jesus. Eu não estou dizendo que aqui há no meio de nós pessoas que adorem ídolos, mas Deus, Ele me trouxe como alerta para nós. Se há algum desejo em nosso coração de adorar um ídolo, Deus, Ele permanece, mas não responde. Então, o que vai sobrar para nós é lamentação. O que vai sobrar é muita pergunta sem resposta. O que vai sobrar é muita indagação ao Senhor. Aí agora o crente começa. Às vezes ele não aguenta, está no ministério, aí diz que é por causa do ministério. Aí sai de um e vai para o outro e começa do mesmo jeito. Aí sai do outro e vai para o outro e começa pior ainda. Aí sai arrodeando e a mão do Senhor vai pesando. E a mão do Senhor vai pesando. E ele não está entendendo. É porque o coração, aleluia, é lugar onde nem o homem anda. Só Deus sonda, irmão. Só Deus sonda. Amém, igreja? Amém. Se você recebe essa palavra e vai praticá-la, ela, e botar em seu coração, dê um glória para Jesus. Peça à igreja que fique de pé.